Quero estender o meu feliz sábado a todos vocês. É uma alegria estarmos juntos neste sábado, um dia de adoração, e eu tenho certeza de que Deus tem sonhado grandes coisas para nós, grandes coisas. Espero que você, assim como você possa estar feliz. É sempre uma alegria quando nós nos encontramos na presença do Senhor. A música que você cantou agora no final, ela é significativa. E eu estava ali no cantinho, eu estava observando, e enquanto alguns cantavam com uma expressão realmente significativa, eu não sei se você prestou bastante atenção, como eu prestei atenção na letra dessa música. A música diz que não vale a pena nós vivermos sem o nosso Deus. E eu espero que este seja um sentimento profundo do seu e do meu coração. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Eu quero agradecer aos meus amigos pela oportunidade de estar aqui e poder enxergar vocês aqui da frente. Eu gosto de pregar olhando para as pessoas, e eu queria ver você. E eu pedi então que eles ligassem a luz. E para ajudar você também, para que você abra a sua Bíblia. Então abra comigo no livro de Mateus. Nós já oramos pedindo a sabedoria dos altos céus para compreendermos a mensagem do Senhor nesta manhã. E nós vamos ler o texto, Mateus capítulo 16. Você pode abrir aí na sua Bíblia, seja neste formato, ou neste formato, mas eu espero que você esteja com ela aberta. Versículo 24, diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que proveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Jesus, ele estava nas proximidades de Cesareia de Filipe. Esta era uma bela cidade localizada ao pé do Monte Hermon. Esta região era uma região predominantemente pagã, que pouco ou quase nada conhecia a respeito de Jesus. E Jesus levara os seus discípulos porque ele queria um momento a sós com seus discípulos. Ele tinha algo especial a revelar aos discípulos. E é interessante que quando nós olhamos o relato bíblico, nós percebemos que a maior parte dos discípulos, eles já estavam com Jesus havia cerca de 3 anos. Mas pouco ou quase nada, ou eles não conheciam ainda a mensagem da cruz.
qual era o real ministério de Jesus. Eles esperavam algo diferente. Jesus os levou para ali porque Jesus haveria de revelar algo especial para eles. Mas antes disso, Jesus fez duas perguntas aos seus discípulos. E Jesus perguntou: o que as pessoas acham de mim? De quem eu sou? E Pedro, como sempre, ele se antecipou e disse: alguns dizem que o senhor é um profeta. E eles foram mencionando. E Jesus então olha e diz: e vocês? O que vocês acham? E Pedro responde: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Aquela expressão de fé não era apenas de Pedro, mas representava também os demais discípulos. E somente depois então da confissão de Pedro e dos demais discípulos, Jesus começou a lhes mostrar o que lhe era necessário acontecer. Ele deveria ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Só que Cristo, além de mencionar o seu ministério e o que de fato o estava aguardando, não apenas mostrar para os discípulos que o seu ministério era de natureza espiritual, Jesus foi um pouco além. Jesus disse também que se eles realmente desejavam segui-lo, eles também precisariam passar pela mesma experiência. Então disse Jesus a seus discípulos, nós lemos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É interessante que os discípulos entenderam o que Jesus estava dizendo. Eles conheciam como era a crucifixão. Os romanos, eles costumavam empregar esse tipo de morte aos piores criminosos, aos prisioneiros de guerra, aos assassinos. Era uma morte humilhante. E os discípulos conheciam muito bem. Muitas vezes o retrato que nós temos da crucifixão de Jesus não retrata a realidade. Os romanos crucificavam as pessoas completamente despidas, e Jesus foi crucificado assim. Não bastasse a dor, o sofrimento, também a humilhação e a vergonha. Os discípulos sabiam disso. E não havia nenhum mal entendido nas palavras de Jesus. Tomar a cruz e seguir Jesus não podia significar outra coisa para os discípulos, senão se colocar na posição de um condenado a caminho do local da sua execução. Mas, prezados amigos e irmãos, há muitos textos nas Escrituras Sagradas que infelizmente nós interpretamos de maneira equivocada. E um desses textos é este que nós acabamos de ler. Muitas pessoas acreditam que a cruz de que fala Jesus, a cruz de que nós precisamos tomar sobre os nossos ombros para segui-lo, muitas vezes é identificado como
algum sofrimento, quem sabe alguma enfermidade, alguma dificuldade financeira, um desemprego, um problema familiar, um problema de divórcio, um marido ranzinza, uma mulher rabugenta. E alguns dizem, essa é minha cruz. Eu lembro que certa vez eu estava visitando com um líder, e eu não tinha carro na época, e ele estava me acompanhando nas minhas visitas. Em determinado momento na nossa conversa, ele estava enfrentando uma dificuldade com a esposa, e então ele olhou para mim e disse, pastor, mas essa é minha cruz, né, pastor? Eu tenho que carregar. Queridos amigos e irmãos, muito embora a cruz seja símbolo de sofrimento, e nós poderíamos até fazer esta aplicação, porque como a cruz é símbolo de sofrimento, um sofrimento que nós estamos passando, poderíamos até fazer essa aplicação, mas não é isto o que Jesus está dizendo no texto. Aqui é muito mais profundo, irmãos, é muito mais doloroso do que nós possamos imaginar. A verdadeira fé é muito mais que um sentimento, uma teoria ou uma experiência puramente romântica. A verdadeira fé tem a ver com a morte do eu e a completa renúncia de si mesmo. Os discípulos achavam que tinham chegado no ápice do seu ponto de fé, de crença, de declaração, mas eles ainda tinham que experimentar a morte do eu, a morte com Cristo sobre a cruz do Calvário. E eu quero dizer para você e para mim, para todos nós, nesta manhã de sábado, da mesma forma, há muitos que hoje em dia aceitam a Jesus como seu Salvador, são crentes sinceros, que podem às vezes até não entender muito acerca do que significa, mas o aceitaram de coração, e não há nada de errado nisso. Mas eu quero dizer que a sinceridade, portanto, não é suficiente. Deus espera algo muito maior. Alguns há que às vezes até aceitam e entendem o sacrifício de Jesus, mas eles mesmos ainda não passaram pela morte com Cristo na cruz do Calvário. Limitam-se a um conhecimento teórico dos vários aspectos da obra salvífica de Cristo. Confundem fé com mero assentimento intelectual. E com isso se enganam a si mesmos com a ideia de que o que sabem, que o conhecimento que possuem é tudo o que necessitam para a vida cristã. Eu quero dizer para você e para mim, para todos nós, que nós precisamos entender com urgência e compreender que o cristianismo é a religião da cruz. Irmãos, grave isso no seu coração. O cristianismo é a religião da cruz, e que jamais nós teremos vida se a nossa fé não nos levar até o Calvário e a crucifixão. Nós temos que entender isso. Isso significa que não há solução para o nosso problema que não passe pelo Calvário. Não basta, porém, que Cristo morra em nosso lugar. Sua morte não garante automaticamente o perdão para nenhum de nós, a menos que nós a aceitemos pela fé. Ela não será de nenhum proveito para você e para mim. E agora nós chegamos no âmago da questão, porque, irmãos, verdadeira fé, como nós já mencionamos aqui,
não é aquela que se limita a uma mera aceitação dos fatos. Não é aquela que simplesmente chega ao ponto de uma compreensão do que representa Jesus ou o seu sacrifício. A verdadeira fé, a fé salvadora, é aquela mediante a qual reconhecemos o egoísmo que impera os nossos motivos, os nossos gostos, as nossas predileções e as necessidades que temos, que nos identificarmos com o Cristo crucificado. Portanto, Paulo diz: quem morreu, justificado está do pecado. Sendo mais específico para nós, a autonegação não significa simplesmente negar o que nós, ou a nós, certos luxos, certos privilégios. Não é simplesmente abandonarmos, quem sabe, alguns prazeres, como uso de joias, roupas caras, bebidas, lugares, embora estas coisas possam incluir. Mas eu quero dizer para você e para mim, que se isso se limitasse apenas a estas coisas, o nosso cristianismo seria um cristianismo de fachada. Deixando de ter ou de fazer coisas que no íntimo do nosso coração nós gostaríamos de fazer. E sabe o que Testemunhos Seletos diz sobre isto? Há mais esperança para aqueles que pecam abertamente do que para os hipócritas. Negar a nós mesmos, portanto, significa negar ou deserdar o nosso ego imperioso. Renunciar o nosso suposto direito de viver a nossa vida para viver a vida de Cristo. Isso requer renúncia. E é exatamente aqui que reside o problema. Porque muitas vezes nós nos contentamos em renunciar a algumas coisas que não tem tanto valor para nós. Não é difícil renunciar coisas que não têm valor para nós. Aquilo que tem valor secundário na nossa vida. Mas o mandamento diz respeito exatamente àquilo que nos é mais precioso. E é por isso que Lucas capítulo 14, 25 a 33, Jesus diz: se você não estiver disposto a negar pai e mãe, deixar tudo por amor a mim, não é digno de mim. Isso é muito mais profundo. Tal atitude é absolutamente aquilo que Deus espera de cada um de nós. Não há como entregar apenas metade do nosso coração, irmãos. Olha o que diz Parábolas de Jesus. Esse texto, ele é tremendo. E quando eu leio, o meu coração estremece. Ele diz: quase cristão, mas não plenamente, parecem estar perto do reino do céu, mas não podem ali entrar. Quase, mas não completamente salvos, significa estar não quase, porém completamente perdidos. Nós precisamos entregar o nosso coração por completo. Ou morremos para o eu, para que Cristo possa viver a sua vida em nós, ou Cristo está morto para nós. E aqui eu quero chegar entrando para a parte final da minha mensagem. A metáfora da cruz, usada por Jesus, ela ilustra muito bem o que significa a renúncia do nosso eu. E eu coloquei aqui 2 motivos que a crucifixão exemplifica. Primeiro motivo: ninguém consegue
crucificar a si mesmo. Assim também a morte do eu não é uma conquista pessoal. Sozinhos, quem sabe no máximo, você conseguiria carregar a cruz até o local da execução. Quem sabe você poderia deitar na cruz. Quem sabe você poderia pregar os seus pés. E se você tiver um pouco mais de flexibilidade, quem sabe você poderia colocar aqui um prego aqui, segurar o prego e com a outra mão você crucificar, mas ficaria faltando. Ninguém consegue crucificar-se sozinho. Há necessidade de um outro. Nós não podemos e não conseguimos crucificar o nosso eu por nós mesmos. Nós necessitamos da obra do Espírito Santo. Portanto, a crucifixão do eu trata-se de uma ação conjunta entre o homem e Deus. O Espírito Santo toca o nosso coração, mas ele não força a nossa decisão. Nós temos que decidir. Deus não opera se eu não permitir que Ele atue na minha vida. Caminho a Cristo diz assim: muitos se perderão, enquanto esperam e desejam ser cristãos, mas não chegaram ao ponto de render a vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. Muitos se perderão, enquanto desejam e esperam ser cristãos. Querido irmão, como é que está a sua vida? A segunda razão pela qual a crucifixão ilustra muito bem a renúncia do eu, é porque raramente alguém que era crucificado morria no mesmo dia. Há relatos históricos de pessoas que levaram até 8 dias para morrer, pendurado em uma cruz. Nós sabemos por que Jesus morreu no mesmo dia: pelo peso do meu e do seu pecado. O livro Desejado de Todas as Nações diz que o coração de Jesus explodiu de agonia. Por isso que quando o soldado com a lança furou o seu lado, saiu sangue e água. Isso acontece de alguém que morre em extrema aflição e agonia. Por isso Jesus morreu no mesmo dia. Mas um crucificado levava vários dias para morrer. Há relatos de até 8 dias. É por essa razão que os romanos colocavam soldados para guardar no pé da cruz, para que os familiares, os amigos não fossem durante a noite e tirassem o corpo da cruz, ainda com vida. Sabe, queridos, a mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual. A morte do eu não é algo instantâneo, não ocorre em um momento exato em que nós entregamos a vida, o coração a Jesus. É por esta razão que a Bíblia diz que nós precisamos vigiar. Vigiar e orar, para não cair em tentação. Muitos há que acham que simplesmente aceitando a Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, continuarei salvo, se permanecer salvo. Quando nós crucificamos o nosso eu, nós precisamos vigiar. Sabe, irmãos, muitas penitenciárias estão cheios de criminosos que um dia foram livres. Assim também, muitas pessoas se perderão
apesar de terem estado genuinamente salvas, apesar de um dia terem de fato tomado a cruz sobre os seus ombros, subido as encostas do Calvário e crucificado ali o seu eu. Contudo, há um problema: não foram vigilantes. A vida cristã requer vigilância. A salvação, portanto, não é algo que ocorre de uma vez. Nós precisamos, ao crucificar o nosso eu, nós precisamos vigiar. 1 minuto de cochilo poderá nos custar a própria eternidade. E eu quero ir para o final do meu sermão, dizendo para você e para mim o que representa quando eu sacrifico o meu suposto direito de viver a vida. Mas Satanás está como um leão que ruge procurando um momento para nos destruir, para tirar o eu da cruz. E se nós não vigiarmos, ele vai conseguir. E muitas vezes o nosso eu se manifesta. E eu anotei aqui algumas coisas que representam esse nosso eu, liberto da cruz. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu creio que todos nós que estamos aqui, um dia aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, um dia aceitamos o convite de Jesus: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, um dia crucificamos o nosso eu com Jesus no Calvário. Mas a pergunta é: ele continua lá? Como é que ele se manifesta na nossa vida? Ele se manifesta na vaidade. A vaidade não é apenas uma preocupação exagerada que nós temos com a nossa aparência. O velho homem deseja ser admirado, elogiado, reconhecido. Ele mede seu valor pela imagem que projeta. A pergunta deve ser: por que nós cuidamos da nossa imagem? Há pessoas que passam mais tempo pensando no que as pessoas acham delas do que o que Deus pensa sobre elas. O nosso eu pode se manifestar também na inveja. A inveja se revela pelo velho homem ainda. Esse velho homem que acha que tem direito. Ele nos impede de celebrar a vitória de outros. A inveja não sofre apenas quando perde, ela sofre também quando outros vencem. O coração crucificado aprende a dizer: se Deus abençoou meu irmão, eu também me alegro. O nosso eu, ele se manifesta também na necessidade de aprovação. Vivemos na geração dos likes, irmãos. Nunca foi tão fácil medir, né? Muitas vezes, a autoestima das pessoas pela quantidade de curtidas. O velho homem sempre pergunta: o que vão pensar de mim? O novo homem pergunta: o que Cristo pensa de mim? Enquanto vivemos em função de aprovação humana, nunca teremos liberdade para obedecer completamente a Deus. Não podemos esquecer isso. Mas o velho homem se manifesta também na falta de perdão. Nada alimenta mais o velho homem do que guardar mágoas no coração. Quando nos recusamos a perdoar, nós estamos dizendo: meu direito de ser, eu tenho o direito de ser compensado,
Mas eu quero dizer que meu direito de ser compensado vale mais do que a graça que recebi de Deus? O ego gosta de manter, né, uma lista de ofensas. A cruz rasga todas estas listas, irmãos, quando nós crucificamos o nosso eu. O velho homem diz, ele precisa pagar. Cristo diz, Pai, perdoa-lhes. Enquanto a mágoa permanece, o eu continua fora da cruz. Mas o nosso eu, ele se manifesta também na ambição. Ambição não é desejar crescer. Não há problema em nós querermos sucesso, crescimento. O problema começa quando o sucesso ocupa o lugar da vontade de Deus. O lugar da vontade de Deus. O velho homem mede a vida por cargos, títulos e patrimônios. Cristo mede por fidelidade. Nunca esqueça isso, irmãos. O velho homem, ele se mede por posses, por bens, por posições. O homem crucificado, o eu crucificado, é medido pela sua fidelidade. Fidelidade a Deus. Foi exatamente este o teste do jovem rico. Quando Jesus disse para ele, vai e vende tudo o que tens, e vem e me segue. E a Bíblia diz que ele se entristeceu, porque ele era dono de muitas posses. O velho homem se manifesta também na dependência, na idolatria da carreira. Mas o velho homem também, irmãos, ele se manifesta na confiança depositada em projetos políticos e líderes humanos. E aqui eu preciso abrir um parêntese. Nós estamos chegando num momento de eleições no nosso país. E nós precisamos tomar cuidado para que o nosso velho homem não se manifeste. Eu já vi famílias divididas por causa de questões partidárias. Eu já vi igrejas divididas por questões partidárias. Eu lembro que eu fiz um sermão uma vez em um determinado lugar, em outro estado, e uma semana depois eu recebi uma mensagem do pastor. E o pastor disse assim, pastor Marcelo, estou mandando essa mensagem em nome de fulano de tal. E ela manda essa mensagem agradecendo ao Senhor pela sua mensagem. Porque ela estava há mais de 2 anos sem falar com a irmã, por causa de problemas, de questões políticas. Queridos irmãos, nós precisamos deixar o nosso eu cravado na cruz. A igreja adventista, ela não é a política, ela é a partidária. Nós incentivamos e orientamos os nossos irmãos que nós precisamos participar da vida pública, cívica. É um direito, é um dever nosso. Mas nós não temos partidos. Nós somos apartidários, como igreja. Uma vez eu estava numa igreja aqui no nosso campo e alguém fez uma pergunta para mim. Pastor, qual é o posicionamento da igreja a respeito? Qual é a posição da igreja em relação a isso? E nós explicamos. Mas uma das frases mais interessantes eu ouvi nesse mês, do pastor Gilson Brito. Eu estava ouvindo o pastor Gilson Brito em uma campal,
lá no interior de Goiás. Ele disse uma frase interessante, eu anotei essa frase. Ele disse assim: qual é a posição da igreja em relação a questões partidárias? Você sabe qual é, irmãos? A nossa posição é a posição de fora. Essa é a nossa posição, como igreja. E é impressionante como o nosso velho homem se manifesta quando nós estamos em embates políticos. Querido irmão, de coração, nós não temos lutas a travar nesse meio. O Senhor quer que seu povo enterre as questões políticas sobre esse assunto, silêncio e eloquência. Não podemos com segurança tomar parte em nenhum plano político. Obreiros Evangélicos, página 391. Você pode ter a sua preferência, você pode votar em quem você achar que deva, mas não permita que isso afete o seu cristianismo. Deixe o seu eu na cruz. Eu quero terminar dizendo para nós: quando nós deixamos o nosso eu escapar da cruz, muitas vezes isso se manifesta na falta de tempo para Deus. Nós temos tempo para tudo que é importante para nós, mas nós não temos tempo para Deus. Não obstante tudo aquilo que era lucro para Paulo, ele veio a considerar como perda por amor a Cristo. O preço que pagou foi um dos mais elevados, mas nada comparável com o bem único da presença e da dádiva do Senhor Jesus. Ser um discípulo de Jesus, portanto, tem um preço, um alto preço. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A verdadeira religião é muito mais que mera teoria, um arrombo de emoções ou uma experiência puramente romântica. A verdadeira religião é uma escolha consciente de um novo senhorio, não mais nós mesmos, mas Cristo que passará a viver a sua vida em nós. Lágrimas, suspiros, resoluções, nada adiantarão sem uma decidida entrega da vontade ao cuidado de Deus. Devemos nos lembrar, porém, que essa entrega não consiste num ato único. Tão importante quanto ser crucificado é permanecer crucificado. Do contrário, o velho poderá reviver novamente e ter controle sobre nós. Não pode haver descanso, portanto, irmãos. Não pode haver trégua. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. Caminho a Cristo, página 43. Essa é a nossa maior batalha. Eu quero terminar com um apelo para você. Por estranho que possa parecer, em termos espirituais, morrer significa viver da forma mais plena e sublime. Na verdade, o próprio Cristo é quem vai viver a sua vida em nós. E não poderemos dizer, e nós poderemos dizer como o apóstolo Paulo, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu quero terminar com uma pergunta.
Aonde está o seu eu? Está crucificado com Jesus na cruz? Essa madrugada eu levantei 5:30 para reestudar o meu sermão. Eu fiz essa pergunta para Deus: Senhor, aonde está o meu eu? Eu quero dizer para você que eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Essa mensagem é para mim. Eu preciso crucificar o meu eu. Eu preciso permitir que Jesus viva a sua vida em mim. E eu quero fazer esse convite para você também. Aceite o convite de Jesus. Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se esse é o seu desejo, eu quero orar por você. Se coloque em pé. E eu vou orar para que Deus viva a sua vida em nós. Pai maravilhoso, obrigado pelo estudo da tua palavra. Obrigado porque hoje essa mensagem, Senhor, é uma mensagem dura, difícil. O desejo realmente do coração, do meu coração, é que quem sabe ela não existisse na Bíblia. Mas hoje eu aprendi que a verdadeira religião é a religião da cruz. Pai, me ajude os meus irmãos, a todos nós, a caminhar em direção ao Calvário e colocar o nosso eu crucificado com Jesus, e que vigiemos para que o inimigo não o liberte de lá, para que a nossa experiência possa ser a mesma experiência do apóstolo Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Despeça-nos, Pai bondoso, nesta hora, com a certeza da tua presença, e ajuda-nos para que estejamos firmes na nossa decisão. Nós oramos agradecidos por Jesus. Amém.